Olá, sou Vivian Carla e começa agora mais um programa Papo de Imprensa. Na edição de hoje iremos falar sobre a educação, sobre os projetos para o ano de 2022 e sobre os enfrentamentos pós-pandemia. Fique com a gente aí para o Papo de Imprensa. Recebendo aqui nos estúdios do Papo de Imprensa a professora Rosa Neide, sim, uma mulher política, brasileira, mato-grossense, uma mulher incrível que vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre os seus projetos. Muito obrigada pela presença, professora, seja muito bem-vinda, fique à vontade, muito obrigada por receber o nosso convite, fique muito à vontade, seja muito acolhida aqui no nosso espaço, professora. Muito obrigada, Vivian, um espaço de juventude aqui, cheguei, fiquei surpresa, feliz, né? Muito bom isso, eu tenho uma trajetória de professora quase de uma vida inteira, porque eu entrei na sala de aula como professora aos 17 anos, quando eu terminei a escola, a antiga escola normal, o curso de magistério, foi quando eu cheguei a Mato Grosso. Então, eu sou baiana de nascimento, mas eu cheguei aqui aos 17 anos, tenho 40 anos em Mato Grosso, então, para mim, sou mato-grossense de coração. De coração, exato. É, porque a gente chama de pau rodado, né? Você vai rodando por aí para em Mato Grosso, e Mato Grosso acolhe a todos e todas, né? Então, muito feliz. E aí, depois de 17 anos, já em sala de aula, eu fui estudando, fiz curso de pedagogia, fiz mestrado em educação, fui secretária municipal, trabalhei com alfabetização de crianças, depois assumi nas faculdades em Diamantino, por 15 anos, a formação de pedagogos de toda aquela região. Vim para Cuiabá para atuar na Secretaria de Estado, fui secretária adjunta e fui secretária de Estado e hoje estou deputada e sou a única deputada federal mulher, né? Olha, porque nós temos força, 11 vagas no parlamento, uma mulher. Então, por isso eu penso, eu trabalhar amanhã, tarde e noite ainda é pouco, porque as mulheres precisam se afirmar muito e garantir os seus espaços nesse espaço que é tão masculino, que é a vida política. Com certeza. E assim, professora, contando um pouquinho mais sobre a sua trajetória na educação, né, que é talvez a sua bandeira prioritária, né, e um setor tão importante, porque ele fundamenta todos os outros setores, todas as outras formações. É necessário a gente ter esse cuidado com a educação. Contando um pouquinho da sua trajetória, quais foram os principais momentos, assim, dessa trajetória, desse caminho teu na educação? Veja bem, Vívia, eu sou de uma família muito simples, de pessoas trabalhadores, né? E meu pai, minha avó paterna, que era uma pessoa muito ligada à educação, ela entendia que educação era uma porta para a vida. Então, assim, desde criança, a conversa era essa, todo mundo tem que ter formação. E quando eu terminei a escola normal e fui ministrar aula, eu acho que esse é um grande impacto. Você estuda com um tipo de criança meio modelo na sua cabeça e quando você chega na escola, são as crianças sofridas, as crianças com muita dificuldade, que eu no meu caso, assumi pela primeira vez. Isso foi a minha maior lição. Eu falei, eu tenho que fazer por eles o que fizeram por mim. E aí foi uma dedicação muito grande. Depois, na formação de professores, trabalhar com os professores para que eles voltassem à sala de aula e trabalhasse com seus alunos, né? Eu me considero uma professora muito dedicada, porque eu sempre estive presente, a primeira a chegar, a última a sair, com muita paciência com estudantes, porque estudantes, os mais jovens, são cheios de desejo, de força. Eu sempre digo, se os professores não tiverem paciência com alunos teimosos, mais rebeldes, né? Aluno que pinta o cabelo de rosa, assim que nem Vívia, alunos que fazem a diferença, porque só na juventude a gente faz isso. Aí vai envelhecendo, as pessoas vão perdendo esse vigor que a juventude traz. Então, minha grande descoberta na juventude, na educação foi essa, dar asas à imaginação da juventude. Deixa os jovens pensarem, construírem, inovarem, porque depois que envelhece, a inovação não está muito mais presente. Tem alguma coisa, mas não tão forte. Então, na educação é esse processo de transformar pessoas. Isso, para mim, é o grande legado. Eu tento trazer isso para a minha prática parlamentar. Apoiar a escola, projetos para a escola, recurso para a escola, tecnologia a favor dos alunos, né? Porque hoje a gente vê, o mundo invade de tecnologia, às vezes a escola está lá de cuspe e giz. Não tem lógica, né? Então, minha luta foi sempre essa, apoiar a juventude, abrir o espaço,
criar possibilidades e deixar o mundo ser transformado pelos jovens. E é bacana a tua fala, professora, em relação a trazer isso para a política, né? Você disse aí de uma forma muito linda sobre a importância de nós mulheres, né, irmos à frente de ocupar cargos públicos, né, para trazermos políticas efetivas para todo mundo, né, fazer com que as pessoas tenham acesso. Hoje, trazendo a educação para essa bandeira da política, quais são as maiores dificuldades? Olha, a gente está passando um momento, no país especialmente, que a gente está voltando àquela pauta de costumes antiga. Parece que tem coisa que a gente ouve, parece que está no século XVIII, né? Menina veste rosa, menino veste azul, menina pode isso, menino não pode, né? O que é papel da menina, o que é papel do menino. E negando à escola essa discussão. Eu acho que é na escola que se faz a discussão. Dos direitos de homens e mulheres, nós somos iguais perante a lei, como está na Constituição. Então, a escola fazer debates, discutir sobre isso, deixar as meninas e os meninos se pronunciarem, usar microfone, ter habilidade da fala, do convencimento. Quando a escola faz muito trabalho interativo, você prepara uma pessoa para a vida. E aí, voltando à questão da política, hoje nós temos 15% de mulheres nos cargos do legislativo. Então, é a primeira vez que tem 15%. Na legislatura passada tinha 10%. Então, você pensa assim, a Câmara tem 513 deputados, 77 mulheres. E lá tem uma parede que foi feita recentemente, que fez uma galeria, colocou as fotografias das mulheres que já foram deputadas ou estão deputadas, né? São 210, enquanto os homens passam de 10 mil. Então, não tem nem parede para fazer galeria de homens, só tem a galeria de mulher, porque cabe numa parede pequena. Então, 210 mulheres contra mais de 10 mil homens que já passaram pela Câmara, fora o Senado, que é muito menos a presença de mulheres. Então, por isso, e nós somos 52% da população, os outros 48% são os nossos filhos. Então, como é que a gente não é para e passo, né? A gente viu no Chile agora, quando elegeu a Constituinte, as mulheres colocou uma cláusula que se as mulheres tivessem menos, quem tivesse menos representante, colocaria mais 10%. Aí as mulheres perderam, porque elas tiveram mais representante que os homens. Elas precisaram da causa dos 10% para os homens, porque o Chile elegeu 60% de mulheres para o processo constituinte. A Bolívia, a Argentina, o Canadá, todos têm 50%, e nós aqui no Brasil, 15%. E ainda tem homens, por exemplo, pessoas que dizem para mim, Rosa, eu gosto tanto de você, mas por que você se mete em política? Isso é um negócio de homem, deixa isso para lá, porque você não fica tranquila, vai passear, cuidar de suas filhas. Então, assim, não, eu quero trabalhar com política mesmo, eu quero discutir as políticas públicas para a população. Então, a escola, eu acho que quando ela faz debate, quando ela traz os alunos para trabalhar em grupo, quando ela coloca a câmera na mão dos alunos para filmar, para fazer vídeos, para expor, e coloca homens e mulheres em igualdade de condições, a gente faz o mundo florescer e a gente faz o Brasil crescer. Então, esse negócio, na escola não pode falar nada, a gente tem que parar com isso. A escola pode falar de tudo e as mulheres e os homens têm que ter um lugar especial na escola e na política. Nossa! Olha, eu não conhecia esses números, né? Não sabia dos números. A gente sabe que existe realmente uma diferença muito grande, mas conhecer os números, né? E estar ouvindo de você, né? Sabendo aí até da questão da parede, né? Que existe uma parede e nós precisamos da parede porque, né? Acaba sendo um destaque, né? Então, ouvir esses números e entender disso nos traz essa reflexão, né? Da importância da tua luta, né? E da tua luta contra o machismo da fala de pessoas próximas de você, como você mesmo trouxe, né? Ah, fica em casa, vai cuidar, vai viajar, você não precisa, né? Mas o que é precisar? O mundo precisa do seu legado, o mundo precisa da sua fala, o mundo precisa da sua entrega. Da nossa, né? Enfim, mas eu acho que falar sobre isso hoje, esse assunto é muito importante, muito necessário, né? E eu estou muito feliz, muito honrada de saber dessas informações e trazer isso para você que nos acompanha aqui no Papo de Imprensa e da importância da educação realmente para esse ponto importante, não só na política, mas em tudo. E dessa parceria que tem que ter escola com a sociedade, escola com a família, porque é lá que começa tudo, né, professora? Com certeza, Vivi. Eu acho que a gente tem que fazer isso no enfrentamento, no dia a dia, e construir o espaço da mulher e dos homens fortemente. Sim, sim, com certeza. Mas e para finalizar, assim, essa sua abertura, essa sua apresentação, professora, que mensagem mais importante você poderia trazer em relação à educação, em relação ao futuro dos nossos jovens? Olha, é uma escola aberta, interativa, uma escola que todos participem,
onde a escola conheça o projeto que a escola tem, as famílias têm que conhecer o projeto e tem que olhar sempre, homens e mulheres são iguais perante a lei. E a escola deve ser para todos e todas, e a gente deve construir isso desde a mais tenra idade. Quando a pequenininha entra na escola, ela abre uma porta para a vida, e esta porta que a escola deve mantê-la aberta. Ai, que incrível. Olha, nós vamos agora para um rápido intervalo, já voltamos rapidinho com muitas coisas importantes que a professora vai trazer para a gente ainda, tá bom? Voltamos aqui com a professora Rosa Neide nos nossos estúdios falando sobre a educação, né? E aí, professora, passamos por um período muito difícil. Né, período de pandemia, um período onde a gente acredita muito na questão da defasagem do ensino, né, da questão da aprendizagem. Era ensino remoto, era ensino híbrido, era ensino, né, feito de uma forma muito complicada, né, e nem todo mundo tem as mesmas condições. Então, falando desse período, o que significou esse período para a educação? Olha, Vivian, eu fico comparando o Brasil, muitas vezes, né, com outras possibilidades de outros países. A Inglaterra ficou 3 meses fora de sala de aula, os estudantes, né? E o governo disse que está preparado para contratar professores de apoio para mais 3 anos, para que os alunos recuperem os 3 meses que não tiveram aula presencial. Nós estamos com praticamente 2 anos que os nossos estudantes ficaram fora da escola. Então, o Brasil já tem uma diferença enorme entre os que podem e os que não podem, né? Muita gente fala, todo mundo tem condições iguais, né? É porque nunca experimentou não ter condições. Quem diz isso é porque experimentou não ter condições. Uma criança que não tem alimentação, uma criança que não tem material educacional em casa, que os pais não têm a formação devida para orientá-los. Então, essas crianças só têm escola para abrir a porta para eles, né? Claro que o pai e a mãe são fundamentais para arrumá-los, mandá-los à escola, incentivá-los, né? Não é porque o pai não estudou que ele não incentiva. Muito pelo contrário, às vezes incentiva até mais. Só que não tem a estrutura. E agora, na pandemia, a gente percebeu o seguinte, primeiro os alunos se descolaram, né? Descola a linguagem, descola o dia a dia, o aluno cria uma rotina escolar e depois ele perde rapidamente essa rotina. Imagina uma criança pequena que todo dia às 7 horas ele já estava lá na sala de aula. Agora ele podia dormir até mais tarde, aí a hora que levantava não tinha os mesmos hábitos, o que é que ele vai fazer agora? Ele ia para brincadeira ou ele ia acompanhar o irmão maior. Então assim, mudou tudo na rotina dessas crianças. E aí, o Brasil é um país onde um grande número de crianças e adolescentes não tem internet em casa, ou não tem dados móveis à disposição para que eles possam. Outra coisa, nós temos um número muito grande de famílias que têm apenas um celularzinho para comunicação. Como é que o celular da mãe ou do pai era entregue para 3, 4 filhos para assistir aulas remotas? E parecia que falar de aula remota era uma coisa simples, né? Todo mundo estava remotamente conectado. Então, assim, eu sempre digo às minhas filhas, né? Que uma já tem 27, outra 30 anos. Mas quando elas nasceram, em casa já tinha um computador. Agora, imagine no mundo de hoje, 2021, uma criança que nunca teve um computador em casa. Longe disso, não tem a mesinha para colocar o seu material. Eu apresentei agora na Câmara, semana passada, quinta-feira passada, a última audiência pública da educação, uma pesquisa que vários pesquisadores do Brasil fizeram, né? E eles demonstraram claramente que nós temos um percentual de quase 50% dos alunos que não tem um lugar adequado em casa para colocar o seu material e estudar. Agora, você imagina a tecnologia à sua disposição. Então, essa pandemia, ela é uma tragédia para a educação. Voltar às salas de aula no momento da pandemia também não era possível, nós não tínhamos estrutura, não temos. Você entra na escola agora, você vê, não foi aumentada uma pia no corredor da escola para os meninos lavarem as mãos, mal foi colocado o álcool gel à disposição, mas não tem outras estruturas. A escola que está climatizada não tem mais janelas que possam abrir para ventilar. Então, a nossa estrutura era muito ruim para os alunos retornarem. Agora, nós vamos pagar muito caro no tempo que vem agora, com relação ao afastamento presencial dos estudantes da escola. Sabendo que esse afastamento foi para salvar vidas. Porque se o menino está em casa e ele era na escola, ele era contaminado, ele vinha, contaminava os pais, os avós, os bisavós, né, os mais fragilizados, e isso teve que tomar essa atitude. Mas vai ser muito difícil a sequência agora. Para os próprios professores, eu vi muita mãe desesperada, porque
ela com 2 em casa, para ela ficar ensinando as aulas, né? A professora com 20, 25, 30 alunos, né? E aí como é que ela corre atrás dessa criançada toda agora, para ela voltar à escola, pegar o ritmo novamente e fazer a recomposição de tudo, do tempo que ela perdeu. Esse tempo não volta. Agora, esse conhecimento é ao longo de mais uma década, por exemplo, que os estudantes vão poder refazer. Com certeza. E não só dos alunos, a gente observou, né? Eu também tenho filhos pequenos, mas sim também dos profissionais, né? Que não estavam preparados para tamanha tecnologia. Alguns até já estavam adaptados, né? Como você trouxe sabiamente, já tinham um aparelho, às vezes, bom, uma internet bacana em casa, mas alguns não tinham também esse acesso, né? Até para os professores, essa adaptação também não foi tão fácil assim, né, professora? Sim, além de não ter os equipamentos, esses professores que estão hoje, na sua grande maioria, na sua formação profissional, não teve nada ligado à tecnologia, o que é um erro, né? O professor tem que ser tomar a dianteira dessa aprendizagem, lidar com tecnologia. Mas a humanidade, ela também é muito sábia, né? Você percebe, eu vejo na questão política, às vezes a gente faz reunião remota agora com uma cidade, tem um senhorzinho lá de 70, 75 anos, ele fala, não sei abrir essa câmera ainda, mas já estou aqui falando e tal. As pessoas deram um passo muito largo e elas conseguiram muita coisa em relação aos avanços de tecnologia. Eu acho que esse modelo, o modelo híbrido, o modelo remoto, para muitas situações, ele veio para ficar. Inclusive na escola. Eu acho que agora são os governantes entender que precisa ter recursos e políticas públicas. Eu fiz um projeto, Vivi, tenho muita alegria. Em 2020, ele foi aprovado, que são 3 bilhões e meio, o recurso existe, que é de um fundo chamado FUST, que é o Fundo dos Impostos das Telecomunicações. Lá tem 40 bilhões, mas no projeto nós queríamos 30. Aí o governo negociou, depois colocou 3 bilhões e meio, que é para dados de internet para os estudantes e professores e compra de equipamentos, tablet, para emprestar aos alunos. Cada escola tem para emprestar. Só que a Câmara aprovou, o Senado aprovou e o governo vetou. Aí a Câmara derrubou o veto, o Senado derrubou o veto, o Congresso derrubou o veto, aí ele recorreu no STF. Ele tinha 30 dias para pagar, enrolou durante o ano de 2021 todo, e agora no início de 2022, eu espero que o STF já definiu isso e ele tem que pagar. Para as prefeituras e os estados poderem ter esse apoio financeiro para dar esse passo na escola, né? E a gente vê uma coisa, quanto menor a criança, mais gosta de tecnologia. Então, aprender com tecnologia não é o problema da criança, como é o problema, às vezes, do mais idoso, da pessoa mais velha, das crianças. Não, elas não têm, são os instrumentos. Então, a escola é um lugar que tem que privilegiar as crianças. O filho do que pode, em casa tem. Então, o filho do que não pode, o governo tem que ser o parceiro. Eu, por exemplo, fui há 10 anos no Uruguai e cheguei lá e me surpreendi. O Uruguai é nosso vizinho aqui, tá certo que ele é do tamanho de Mato Grosso. Mas os alunos, ao matricularem, há 10 anos atrás, ele já recebia seu notebook com todas as aulas embarcadas. Então, a pandemia para o Uruguai, por exemplo, deve ter sido uma coisa muito mais tranquila, porque os alunos já tinham o hábito de usar a tecnologia e todo mundo já estava com o seu notebook com as suas aulas embarcadas. E eles não negam a presença fundamental do professor, de estar ali ajudando. Mas esse instrumento eles já tinham, o que nós estamos batendo cabeça até agora. Isso até faz parte de olhar isso de um ponto de vista positivo, né? Porque quando acontece qualquer coisa na situação, seja de uma situação interna ou uma situação externa na nossa vida, no nosso estado, no nosso país, a gente tem que observar, né, que ponto positivo traz uma pandemia, que ponto positivo traz esse fator de tecnologia, né? Que ponto positivo as mudanças hoje, né, trazem para essa nova geração. E talvez falar dessa inclusão, falar dessa adaptação, porque quanto mais jovem, mais rápido aprende, por que não né, incluir não só para os nossos alunos, mas também, como também para os profissionais da área, né? Então, sim, isso seria um ponto positivo, né, professora? com certeza. Dessa pandemia, se tem alguma coisa que a gente vai tirar de legado, é o uso de tecnologia. Inclusive também de dizer, sem ciência, o mundo não evolui. A gente viu que todos os estudos que a ciência já tinha sobre vacinas, ela juntou tudo para garantir um tempo recorde a vacina contra o vírus. Então, sem ciência, não dá para evoluir. E hoje a tecnologia ela veio para ficar entre os mais velhos, mais novos, todo mundo. Agora, com as crianças, esse salto de qualidade tem que ser dado e rápido, né? O Brasil tem que investir e os profissionais também. Aqui em Mato Grosso, o governo do estado
fez a aquisição de um notebook para os profissionais. Algumas prefeituras fizeram, outras ainda não fizeram, mas todas precisam fazer. Porque o professor trouxe para dentro de sua casa as aulas, né? Ela misturou a vida familiar, cuidado com os cachorros, e o notebook, as aulas, tudo está ali junto, né? E agora ela tem que ter essa compensação, o investimento no profissional da educação para que as crianças possam avançar cada vez mais. É isso aí. E falando em projetos, voltamos no próximo bloco, contando um pouquinho mais sobre os projetos, sobre planos aí para o ano de 2022. Falando de atualidade, falando do nosso cenário atual de educação, professora, como você vê, como você avalia hoje, né, essa volta, essa retomada, né? Você já trouxe alguns pontos, né, sobre o quanto a escola está ou não está preparada. Como você avalia esse momento atual da educação? O Brasil, eu sempre comento assim, eu vejo algumas pessoas até mais antigas aqui em Cuiabá dizer assim, eu estudei no colégio estadual, estudei no liceu, né? E era ótimo, a escola pública era ótima, né? Algumas falas assim. E quem não está na educação, às vezes não compreende. Então era boa no passado a escola pública, depois ficou ruim, né? O modelo de educação no Brasil, eu sempre digo assim, o Brasil sempre soube fazer política boa quando é para pouca gente. Quando é para todo mundo, aí é uma política ruim. Porque, se olhar, cada capital do Brasil tem um grande colégio que foi a referência dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, da qualidade da educação pública. Mas estudava 30%, 40% da população. Atualmente, a gente tem 98% dos estudantes brasileiros matriculados na escola básica. Então, a escola recebeu a todos. E aí, por isso, é que nem a gente fala de forma grosseira, colocou água no feijão, né? Ao invés de ter um prédio, o Liceu Cuiabano aqui em Cuiabá, ele tem um auditório, tem laboratórios, tem uma estrutura de escola que todo mundo gostaria de ter. E aí, mas ficou só nesta. Aí fez o MEDES também com a escola mais estruturada e as outras começou a fazer escolinhas pequenininhas, né? O Brasil inteiro é assim. Quanto mais distante do centro da cidade, mais a escola de má qualidade, né? Fisicamente. No campo, nas aldeias, sempre investimento menor. E nos últimos anos, eu acho que tem nas últimas 3 décadas, deu uma alicerçada. Foi criado um plano de educação ainda no governo Fernando Henrique, chamado Fundef, que era o Fundo do Ensino Fundamental, que tinha um recurso separado para os meninos do 1º ao 8º ano. Depois o Fundeb, que já foi em 2006, no governo Lula, que criou para toda a educação básica, que agora a gente renovou, que chama Novo Fundeb, foi aprovado esse ano, que é para ter um pouco mais de recurso. Aí foi construindo as escolas melhores e tal. Mas longe de estar a estrutura necessária que o Brasil precisa neste momento. Então, além de tudo, veio a pandemia no meio do caminho, né? A gente vinha numa sequência, evoluindo em algumas coisas, mas faltando muita coisa. E a pandemia agora eu vejo que é o grande corte, né? É aumentar o fosso. Você já tinha uma valeta e os meninos intransponível quase, e agora empurrou. Se os governantes não empurrarem de volta, tentando compor orçamento e fazer com que a educação seja, não a educação superior e a básica, ela esteja realmente à disposição da sociedade, o Brasil vai pagar muito caro no seu desenvolvimento. Porque nenhuma nação do mundo se desenvolveu sem uma boa educação. Fala, teve a Segunda Guerra Mundial, aí como é que a Europa fez, como é que o Japão fez, das melhores educação do mundo, mas o que eles fizeram? Como é que eles investiram, como é que eles pensaram a educação. Se hoje todo mundo está matriculado, isso é um ponto muito positivo. Agora, a partir da matrícula, você tem que ter estrutura. Então, eu vejo hoje, o atual governo, ele tirou muito do orçamento da educação. Essa semana passada, a gente fez uma briga lá na Câmara, forte, e hoje teve uma notícia muito boa, que o orçamento das universidades foi recomposto, que os números chegaram, melhoraram, pelo menos atingiu o patamar de 2019, porque já estava mais de 20% a menos. Aí conseguiu o relator do orçamento aumentar um pouco e a gente conseguiu ter mais recursos. Então, neste momento, é preciso unir esforços, prefeitura, governo de estado e presidência da República. Não é uma questão partidária, é uma questão suprapartidária, tem que ser união mesmo, e o país inteiro entender que criança mais pobre, se ela não for auxiliada, ela nunca vai chegar onde os outros chegam. Que é que nem uma corrida e colocar eu e você correndo.
vai colocar, na minha idade, se eu sair na mesma linha que você vai ganhar, não precisa nem você correr, nem eu correr. Você vai chegar, pela sua juventude e tal, estrutura física, vai chegar. Agora, se eu, assim, o médico analisar tudo que eu tenho de potencial, que você tem, um professor de educação física falar, se você sair 500 metros na frente da Vívia, você vai correr no mesmo ritmo e vocês têm a mesma condição de disputa. Ou 1 quilômetro na frente da Vívia, para você ter a mesma condição de disputa dela. Então, isso é a educação. É essa questão de eu achar uma forma de dar um apoio ao outro, porque não é uma disputa, os alunos disputam entre si, mas eles têm que ter condição de chegada. E a educação brasileira tem que inovar, a educação brasileira tem que criar espaço. O Brasil é o único país do mundo que tem esse negócio de 4 horas de aula. Você entra às 7, sai às 11. Na mesma sala de aula, volta uma turma às 3, sai às 17. É só no Brasil que existe isso. Quando eu entendi que era só no Brasil, eu fiquei arrasada, porque o restante dos países do mundo, os alunos entram às 8 da manhã e saem às 16 horas. É de tempo integral. Ele almoça na escola e agora aqui no Brasil fica discutindo quando vai ter uma escola. Aí tem uma que tem 6 horas de aula, outra tem 5. Esse tempo integral está longe de nós. Então, para diminuir o número de prédios, aí fez um prédio que os meninos podiam vir uma parte de manhã e ir para casa, outra parte à tarde, e ainda tem a parte da noite, né? Que é aquele pessoal que trabalhava e estudava à noite, e ainda estuda à noite. Então, a gente tem muito problema. Nossos problemas são históricos, né? Lá da história. Primeiro, os negros só puderam entrar na escola no século XX. As mulheres, né? Eu falo assim, mulher só votou nos anos 40 aqui no Brasil, mulher não votava. Antes dos anos 40, ela podia até dar um voto, se o marido dela desse uma autorização escrita. Então, como é que a gente começou a avançar ontem? Então, nós precisamos, a toque de caixa, criar espaço, a educação precisa avançar. Por isso que eu falo, cota para os negros. Por quê? Porque os brancos, em 1500, quando os portugueses já garantiram escola para branco. E negros só garantiram praticamente no século passado. Eles ficaram praticamente 400 anos sem ter acesso. Então, como é que eu faço para igualar o acesso, a possibilidade? Né? E esse povo é forte demais, porque esse povo conseguiu sobreviver, conseguiu avançar. Então, a gente precisa fazer muitos estudos no Brasil, investir muito em pesquisa, em ciência, em tecnologia, para a gente adiantar. Quando a gente vê o resto do mundo aí, todo mundo está no 5G, e nós atrás do G, né? Porque nós estávamos aqui, Emerson está aqui, que é o câmera, que disse que é muito afeiçoado em tecnologia, né, Vivian? Ele está lá no 6G. Ele está lá no 6G. Então, assim, ele sabe da importância, né? Aí o Brasil ficou batucando, agora que fez o edital do 5G. Enquanto a China, o Japão, os Estados Unidos, todo mundo adiantado, né? E a gente brigando aqui. Quem vai ter a concessão? É a China ou os Estados Unidos? Enquanto briga, o Brasil fica para trás e os outros ganham à frente. Né? Então, a gente já foi colônia. Quando a gente plantava cana-de-açúcar, exportava, a gente era colônia de Portugal. E agora não vamos virar colônia, já estamos colônia da China e dos Estados Unidos. Porque eles estão muito na frente e nós continuamos aqui atrás. E nós temos potencial. Quase país no mundo, nenhum país do mundo tem o potencial que o Brasil tem. Então, a educação é que é a grande diferença, que faz a grande diferença para a juventude avançar e para a gente ocupar novos lugares. Deputada, vontade de ficar sentando aqui anotando, sabe, as coisas assim, né? É uma aula, né? E eu acho muito bacana a gente tentar entender, dentro desse contexto, o que a sociedade pode fazer para cobrar políticas efetivas, como que nós, né, cidadãos civis, né, podemos cobrar, podemos fazer, fazer a nossa parte, que seja de ficar ali, né, não só reclamar em si, mas fazer algo para que mude isso. Outra coisa ruim para nós é que nós temos um dos países que a sociedade civil menos cobra e é menos organizada, né? Não tem muito conselho, muita cooperativa, muita organização de coletivos, né? Enquanto o mundo inteiro é muito mais de organização coletiva, nós não. Nós queremos resolver no individual, né? Cada um reclama por sua parte e não tem aquela organização coletiva. Então, a sociedade pode sim, a sociedade tem que acompanhar o orçamento, a sociedade tem que saber para onde vai o dinheiro público. A sociedade, quanto mais tem gente que tem mais clareza, matricular seus filhos na escola pública, entrar no conselho da escola, saber quanto de dinheiro que vem para a escola, e se não vem, ir aos órgãos
reclamar. Entrar, hoje tudo tem ouvidoria, né? O governo do estado tem ouvidoria, Assembleia Legislativa, entrar lá, passar sua reclamação, perguntar por que em tal estado tem isso, aqui não tem, por que em tal lugar faz assim, por que em tal escola do centro da cidade está assim, a outra não está. Então, assim, a sociedade como um todo tem que se libertar desse negócio de parece que o político, o gestor público é uma pessoa acima do povo. Não é. Eu sou cidadã mais comum, professora, você mesmo. Chama como? Como eu vou lhe chamar? Vai chamar de professora. Porque deputado é uma coisa passageira, né? Sou deputada, amanhã posso não ser deputada, né? Mas professora, você a vida inteira, né? Porque foi para isso que eu me formei, foi isso minha história de vida. Então a nossa população tem que se organizar mais, nós temos que fazer mais barulho, nós temos que gritar mais. Diz que quem não chora não mama. Então a gente tem que gritar fortemente pelos direitos. Quando eu grito pelos direitos de todos, esse direito é meu também. Então, eu não posso perder essa oportunidade de dizer, tem dinheiro, aplique, invista em políticas públicas para que todos tenham direito. É importante essa fala, importante para você que está nos acompanhando aí, ó, acompanhar, né, e entender que você também pode fazer essa parte. E aí, agorinha, no final, no último break, vamos falar sobre os projetos de 2022. Voltando aqui para o nosso último bloco, sim, está acabando, mas, né, prometemos trazer muitas coisas boas para você. E nesse último bloco, professora, eu gostaria de falar do futuro. Gostaria de falar quais são os projetos, quais são os planos, até porque você trouxe de uma forma muito sábia que um político ele não é melhor do que ninguém. Ele é só um cidadão que está a serviço da política, né? Ele não é político, ele está político, né? Uma fala muito bacana tua. E trazendo, olhando para o futuro, olhando para o amanhã, para as pessoas que acreditam no seu trabalho, para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que colocaram ali, né, toda a esperança, né, na deputada. O que olhar para frente? Quais são os projetos, quais são os planos para o próximo ano? Vivian, eu acho que a mania de professora, né? Eu passo sempre o meu tempo pensando assim, o que eu sei do passado, o que eu sei de história, para me permitir analisar bem o presente e projetar o futuro. Então, nesse período de pandemia, que a gente teve alguns momentos mais de recolhimento, eu procurei muito olhar a história, olhar o presente, isso tudo que a gente está vivendo agora. Quem esperava uma situação dessa no mundo e no Brasil, né? Um choque para a humanidade. E o que é que a gente pode projetar? E aí eu penso, eu tenho 58 anos de idade, é o primeiro mandato de deputada. Eu apresentei, tenho a alegria de dizer que vários dos meus projetos foram apresentados e transformados em lei. Tem um projeto que eu até quero comentar aqui, que me orgulho muito, que no próximo ano ele deve estar sendo colocado em ação no Brasil, que é um projeto que mulheres, né, quando forem colocadas numa propaganda de televisão, especialmente, ou de rádio, onde tem material de limpeza, máquina de lavar, coisas domésticas, né, que vai aparecer uma tarja lá, dizer homens e mulheres são iguais perante a lei. E também uma orientação de que os homens devem fazer parte destas propagandas na mesma condição das mulheres. Porque a gente ouve, às vezes, até esposos, pessoas muito queridas, dizer assim, eu ajudo a minha esposa. Então, se ele ajuda, é porque aquilo é o seu trabalho e ele vem bonzinho lhe ajudar. Não. Aí eu digo, eu gostaria que as mulheres também dissessem, eu ajudo meu marido quando ele vai cozinhar, eu ajudo quando ele está lavando a roupa. Então, assim, isso não é assim no nosso país, né? Dá a impressão que o lugar da mulher é o lugar da doméstica e que o homem ajuda de vez em quando ele é um parceiro, né? Ele já avançou, mas só que a gente quer muito mais. Nosso lugar não é o lugar doméstico. E nosso lugar é o lugar no mundo. E para abrir a perspectiva de mundo, eu projeto para a sociedade que vem um mundo mais igual, um mundo mais harmonioso. E trabalhei uma linha de projetos na Câmara dos Deputados. Hoje eu sou a vice-coordenadora da Secretaria de Mulheres na Câmara. A gente faz um diálogo com o Brasil inteiro para que as câmaras municipais e estaduais criem, as assembleias, criem ouvidoria, ouça as mulheres, faça da mulher a melhor parceira do homem e o homem o melhor parceiro da mulher. Que a gente não tenha essa diferença na sociedade. Então, eu trabalhei uma linha de projetos muito forte nesse sentido. Trabalhei fortemente os projetos da educação, de financiamento da educação, para que a gente tenha mais definição de qual é o papel da educação que se pode trabalhar. Aprovei um projeto também que é Maria da Penha vai à escola, que é todo mês de março, mês da mulher, se fazer um trabalho, 30 dias, trabalhando direitos e deveres das mulheres e dos homens, para que a gente possa... Olha, o nosso estado, Vivian, é o primeiro lugar em feminicídio.
né? E aí a gente fala assim, puxa vida, isso é feio demais, isso é ruim demais, isso é irracional. Um homem matar uma mulher porque ele acha que ela é a propriedade dele, e se ela disser, olha, não dá mais, vamos cada um cuidar da sua vida, o homem fica naquele rancor tão grande que fala, você não pode mais ter vida própria, eu tiro a sua vida. Então, isso é como se nós estivéssemos no século XVIII, no século XVII, onde dizia que a mulher era uma propriedade, um apêndice do homem. E assim, nosso Estado está muito difícil isso. Apesar de boas políticas, o Estado faz um bom trabalho nesse sentido, mas a cultura machista ainda é muito forte. Então, essa minha luta, essa minha projeção, eu vou candidatar à minha reeleição no Estado de Mato Grosso, vou botar meu nome novamente e sempre digo, eu fui só na minha vida professora, eu não sou, ela foi política porque o marido era político, porque o pai era, não. Eu sou de uma família simples, de uma vida simples, que tem um excelente companheiro que me ajuda na vida, mas é por mim mesma, pelas mulheres, pelas pessoas que me cercam, pelos companheiros e companheiras, que eu coloco meu nome novamente e vou continuar. Mulher, educação, agricultura familiar, vida digna para todos, que a gente possa ter um país que as pessoas não tenha filo do osso, por exemplo. Menina, isso não dói demais. Eu estou lá na Câmara, tem 3 meses, deputado de São Paulo sobe na tribuna para falar, lá em Cuiabá, do Rio Grande do Sul, lá em Cuiabá, nós somos o maior exportador de carne do Brasil, é nosso estado. Né? Nosso estado é o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, nós temos muito orgulho de tudo que produz aqui no estado, mas nós não podemos ter outro lado de pessoas miseráveis no nosso estado. Então, eu quero colocar toda a minha luta à disposição disso. Uma sociedade mais fraterna, mais igual, né? Eu sou cristã e eu digo assim na terra como no céu. A gente reza na oração universal. Então, se a gente quer assim na terra como no céu, não é falar, vou sofrer aqui, depois vou ter uma vida eterna maravilhosa. Não. O próprio Pai Nosso diz que é assim na terra como no céu. Se o céu é bom, façamos um céu aqui na terra, né? E eu quero colaborar com isso, eu quero ser propositora, eu quero que todas as crianças tenham um café da manhã reforçado na escola que chegar, estude, tenha um bom almoço, continue estudando e depois jante e vá para casa. Que a família receba a criança em casa com todo acompanhamento de saúde, o médico que visite a escola, que as nossas crianças, se a criança for bem tratada, nós vamos ter um futuro muito melhor. O cidadão cresce com projeção, né? E você que trata com empreendedoras também, é isso que a gente tem que fazer o país sonhar. Sem sonho não tem amanhã. Eu quero ser sonhadora a vida inteira, que diz que quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de sonhar. Se eu perder, eu não quero mais viver, eu quero continuar sonhando. Eu quero desejar que esse estado tão grande, tão poderoso, tão produtivo, seja um estado que olhe a população toda com políticas públicas, que o Brasil todo olhe, né? Eu trabalhei na educação, por eu ser da Comissão Nacional de Educação, eu acabei falando com esse país inteiro na pandemia. A gente fez reunião remota com o país inteiro discutindo financiamento de educação. E agora discutindo a questão das mulheres, porque eu sou a vice-coordenadora da Secretaria de Mulheres. Então, assim, isso me deu um olhar de país muito forte, me ajudou muito, e eu quero continuar. Nesse aspecto, eu quero continuar apresentando projetos para que a gente trate as mulheres, as crianças, os jovens, no espaço que eles merecem ter. Nossa, que lindo, né? Ó, palmas, palmas, palmas. E aí, trazendo de uma forma tão linda que você trouxe, professora, que não existe fora, né? Como é que a gente vai andar para frente se tiver gente para trás? Como é que a gente vai comemorar se a gente sabe que tem gente passando fome? Como é que a gente vai comemorar prêmios? Se a gente sabe que nem todo mundo tem o acesso, que nem todo mundo teve a oportunidade, né? Então é muito importante a tua fala, olhando para o futuro, para que as pessoas comuns, as pessoas que queiram, né, mudar o mundo, tenham o sonho, a vontade de continuar aprendendo, a vontade de continuar entregando, a vontade de querer realmente desse estado um estado melhor, deste país um país melhor, que tem tanto a explorar ainda, né, deputada? E assim, trazendo essa palavra final sobre a importância da educação, a importância de nós pais, nós cidadãos comuns e nós cobradores também do poder público, olhando para a educação, qual que seria a sua mensagem final da importância desse setor que eu acredito que seja o mais importante de todos, porque é ele que forma todos os outros, né, as outras profissões. Que mensagem final você poderia deixar para quem nos acompanha aqui no programa em relação à importância da educação? Veja bem, Vivian, eu acho que as pessoas que acompanham, que seguem aqui, que seguem você,
Eu acho que nesse momento do mundo e do país, é fundamental que a sociedade olhe o papel dos professores e professoras, respeitem professores e professoras. Quem tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, sabe qual é a dificuldade de lidar, as diferenças. Em casa, sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, às vezes, a diferença é grande. Você tem que ter uma sensibilidade para tratar um filho e o outro. Às vezes a gente fala, eu trato os dois iguais. Não é verdade, né? A gente tem que tratar diferente exatamente para completá-los, porque eles são diferentes, né? Agora imagine uma sala de aula com 25, com 30, né? E que as professoras recebem crianças de todas as origens e que trabalham ali. Então, respeitar os profissionais da educação, cobrar do poder público ou do dono da escola que você coloca seu filho, a escola de qualidade que você quer, acompanhar, porque às vezes, e qual é o meu papel também? Né? Porque muitas vezes a gente quer que a escola eduque as crianças. A família educa muito mais que a escola, deve educar muito mais. Agora, a escola, ela tem o compromisso da descoberta cognitiva e intelectual para o mundo. É onde o aluno aprende. O desabrochar para a ciência, para a vida, para a investigação é da escola. Agora, o complemento que é a educação, o costume para a vida, as relações, é muito familiar. Então, juntar família, sociedade e escola para que a gente apoie as nossas crianças. A criança precisa ser apoiada, a criança precisa ser abraçada, amada, né? E receber no espaço da escola o melhor que o Brasil tiver para ofertar a ela. Porque nós pais, pai, mãe, ele quer o melhor para o filho. Tem um outro que faz alguma coisa errada, mas os nossos sonhos são os sonhos de ver nossos filhos bem. Quando há uma realização, por exemplo, eu vejo o pai chorando lá na hora de uma formatura, descendo lágrimas, às vezes o que ele não conseguiu fazer por ele vê no filho. Então essa é a nossa grande alegria. Então, se a gente é feliz vendo o nosso filho, os políticos têm que ser muito felizes em vendo a sociedade crescer, em vendo as crianças e os jovens e os adolescentes ter seu espaço garantido. Então, é isso que eu quero da educação. Harmonia social em função da escola, em função da aprendizagem, em função da melhoria do Brasil. E, por último, quero te dizer, se não tem nada negativo, não tem negativo para você também. Se está tudo positivo, para você também é positivo. Então, vamos ter gratidão demais nesse final de ano, porque nós estamos vivos, nós estamos com saúde, nós temos uma pandemia terrível e nós teremos um próximo ano com muita esperança, com muita luz, com muita vontade, com muita luz, para iluminar o caminho e que a gente tenha condições de fazer o melhor. Professora, muito obrigada. Nós estamos aqui muito honrados, né, de recebê-la, de receber com tanta propriedade a tua fala, né, tanto ensinamento, né? Era para ser uma entrevista e acaba virando uma aula, né? Muito obrigada mesmo pela tua energia, pela tua entrega, tá? E volte mais vezes, né? Sinta muita vontade nesse espaço que é nosso aqui. Muito obrigada. E obrigada a todos que acompanham, que a gente tenha um virada de ano muito mais feliz do que foi 2021. Encerramos agora mais um Papo de Imprensa. Para ter acesso a todas as notícias, a todas as entrevistas, acesse o nosso site www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!